Muito boa tarde a todos, saudando já os demais vereadores, saudar o deputado federal Pedro Westphalen. Nesta minha fala, tivemos uma fala acalorada sobre o projeto do Executivo de aumento de cargos, mas junto com isto, queria trazer um contraponto, que através do meu requerimento 326 de 2025, que solicita informações sobre a retomada da construção da EMEI Morada Gaúcha. Quem é da região do Parque dos Anjos ou conhece a região, esta EMEI está sendo construída onde era a antiga escola Ideuci, ali na Estrada da Cavalhada. Tivemos acesso aos contratos, o último contrato assinado, data de início, 5 de abril de 2022, onde se tinha um prazo de entrega para o mês de abril do ano de 2024, a um custo de R$ 992 mil, R$ 1 milhão. A situação da obra hoje, 60% apenas executada e em situação de abandono daqueles que passam lá. E eu queria trazer uma ponderação também com relação à localização dela. Hoje, a região da Morada Gaúcha, a região do Mato Alto, não se tem nenhuma escola de educação infantil. Todos que moram naquela região, inclusive na Cavalhada, têm que se deslocar para a região do Parque dos Anjos quando se consegue vagas. Ali a estrutura é para 200 crianças, vereador Áudio Tedesco, que poderiam estar trabalhando. E o que me incomoda aqui, que o que se acalora a discussão é um projeto que vai criar mais uma secretaria, mais cargos. E o que se pede, o expediente de um pedido de urgência, de agilidade do governo, é para votar um tipo de projeto que, se tiver alguma melhoria para a população, a gente vai ver daqui a quanto tempo esse projeto aqui, se já estivesse funcionando, nós teríamos, de fato, a mudança na vida das pessoas daquela região. E o mais estranho é que se fala, se batem fotos com faixas, se dizendo que as obras neste governo têm início, meio e fim. Mas essa, vereador Alex Peixe, líder do governo, não tem fim. Assim como o complexo educacional, assim como o mercado público, eu não entendi o que aconteceu ali. Parece que terminaram as obras, mas a estrutura está ali parada. Acho que deve estar maturando, né? Acontecendo alguma coisa com aquele projeto. E aí a gente vai longe. A senhora quer uma parte, vereadora? Uma parte, por favor. Uma parte, vereadora Vitali. Só quero deixar registrar também, respondendo ao meu companheiro aqui de bancada, quase, bancada de mármore, não bancada partidária aqui, ó, tá? Botaram a gente no cantinho aqui de castigo na Islamar, mas vamos lá. Mas eu quero registrar, quando o vereador Dilamar diz que ele gostaria e que o gasto de pessoal nunca chegasse a 54%, vereador Dila e vereador Alisson, que me dá a parte, nós também. Isso se faz aumentando a arrecadação, não se faz um enxugamento e a diminuição do gasto de pessoal achatando salários. E eu reitero, o gasto de pessoal do ano de 2024 não superou os 40%. Talvez um dos mais baixos da história do município, tendo o tamanho que nós temos. 25% de perdas inflacionárias. Mas também cabe registrar que todo esse cuidado, toda essa questão do orçamento, os pedidos de financiamento legítimos de um governo legitimamente eleito, assim como eu, de um governo que fez uma maioria significativa de votos, independente de números de mandatos. Mas quero dizer que espero que daqui a um tempo a gente não esteja votando mais uma reforma da Previdência, com o qual alguns fizeram referência, porque nós passamos o ano de 2004 inteirinho, o governo municipal, o Poder Executivo, sem repassar o patronal do Instituto de Previdência de Gravataí. Então, isso são elementos que a gente precisa considerar quando amplia gastos, quando traz elementos, mas, sobretudo, traz com a celeridade que não permite a gente olhar todo o mapa, como é que ele se compõe. Obrigado pela parte.
Mas, vereadora Vitalina, eu sou a favor do aumento de gastos com funcionários. O meu sonho era que essa escola de educação infantil tivesse funcionando e ali sim a gente pudesse ter mais professores, né, mais auxiliares. Já lhe concedo a parte, vereador. Então, fica difícil para nós que circulamos e caminhamos muito naquela região, né, nós explicarmos para a população aquela construção abandonada. Ainda tem uma questão que se mora uma pessoa ali dentro, ainda daquele modelo antigo, que existe quase que um caseiro dentro, que existe a lógica de estar autorizado a morar ali dentro. Então, é algo, vereador Tedesco, que parece que para a administração pública não é prioridade. Assim como não é prioridade o complexo. Então, eu gostaria sempre de poder entender e ter respostas. Aqui, essa solicitação, que eu só quero a simples resposta. Olha, aconteceu isso com a empresa que acontece, né? Inúmeras vezes nós vimos obras públicas que se tem que trocar uma empresa, se tem que relicitar por um problema de projeto. Isso, vereadores, acontece, vereador Cláudio Ávila, e é de praxe. Com a dificuldade que nós temos de empresas especializadas no ramo da construção civil, isso acontece quase que todo dia em alguma prefeitura da nossa região. Mas o problema é não ter informação, é não saber, é o quanto está parada aquela obra sem nenhum tipo de movimento e sem nenhum parecer da Secretaria de Educação. Uma parte, vereador Alex Peixe. Muito obrigado pela parte, vereador Alisson Silva. Só para deixar claro que o governo tem algumas obras que estão paradas, outras que estão em funcionamento, e que o governo trata todas com muita prioridade, vereador Alisson. E que a Vossa Excelência, claro, quanto parlamentar que é, quanto vereador que trabalha bastante, tem os seus méritos de cobrar e de perguntar e de buscar informações, e nós estamos aqui, quanto líder de governo, para te fornecer as informações. A obra vai começar logo em seguida, parou por alguns motivos de ordem estrutural, de ordem de acordos financeiros, e que a obra vai começar logo em seguida, como também começou e que já foi entregue para a população 5 novas educação infantil, as EMEIs, no governo, na gestão passada, colocando aí mais de 2.000 crianças com suas matrículas, vereador Alisson Silva, como também as 2 UPAs, né, que foi também em governos anteriores, como também a Dorival, como também a 020, como também a 030, como vem sendo feito e construído e observado pela nossa população. Um governo sério, responsável, que entrega a obra que tem início, meio e fim. O que a gente está discutindo aqui hoje, claro, e que é o fundo do debate, é o PL 07, mas, por óbvio, vem as demandas da população, vem também os arranjos que faltam para fazer com que essas obras, de fato, sejam entregues logo para a população, porque há essa demanda e o governo não vai se furtar de fazer, as entregas têm que ser feitas. Inclusive, vou dizer para Vossa Excelência que já está sendo tratada a construção de mais novos 5 EMEIs no município nessa nova gestão, como também mais 5 e inclusive uma UPA ali na região da Caveira. Então, é um governo que faz entrega, que teve mais de 51% de aprovação, e é um governo que já tem a aprovação do eleitorado, da população, e é um governo sério. Quero aqui pedir para todos os vereadores, para que, de fato, vão apreciar este PL e, se puderem votar favorável, fica o meu reconhecimento. Muito obrigado, vereador Alisson Silva. Uma parte, vereador Dila. Obrigado pela parte. Depois o meu. Já que estamos falando em Delcy, eu me lembro que a Escola Nova, ela iniciou o processo no governo do prefeito Sérgio Stazinski. E o seu pai, quando foi prefeito, naquele ano, foi que entregou a Escola Nova em Delcy. Por quê? E Vossa Excelência sabe muito bem, que às vezes demora, que sempre tem entraves numa obra pública. É o cara que contesta, entra na justiça, é a glosa que leva. Eu lembro que o prefeito Marco Alba, aqui em 2014, vereador Alisson, nós tivemos que sair às pressas
porque o governo da presidenta Dilma Rousseff veio aquele Brasil Carinhoso, aquele programa das creches. Nós tivemos que sair correndo para arrumar 17 matrículas, porque nem as matrículas de área de terra a gente tira aqui em Gravataí. E foi uma corrida para aprovar e escrever Gravataí naquelas 17. Acho que o prefeito Marco Alba paga o preço até hoje, que a culpa não é dele. Ali no Rincão da Madalena, está só o piso lá da creche lá. O que apanhamos, e até hoje não saiu. A Avenida Jardim do Paraíso veio a emenda do então deputado Onix Lorenzoni para executar aquela obra. E aí não era como é hoje, que é impositivo, aí houve um contingenciamento de gastos e não veio dinheiro. Sabe quem é que apanhou? O prefeito da época, os vereadores da época. Então, quando se atrasa uma obra, eu gosto muito de ver o que aconteceu. Porque tem uma série de percalços no meio do caminho, liberação de recurso, contingenciamento. Então, eu gosto sempre de explicar, não estou aqui tentando dourar a pílula, mas é um fato que acontece. Vossa Excelência foi secretário, um belo secretário, é engenheiro, sabe muito bem que esses percalços acontecem. Então, vamos olhar com cuidado quando vai esses atrasos de obras, porque dá nesse meio do caminho um monte de problemas, né? A gente tem um monte de casca de banana no meio e a gente não consegue entregar uma obra como se gostaria ou como se na iniciativa privada a gente consegue fazer. Vai erguer uma casa ali, cota o preço, contrata e 1 mês, 2 está entregue. Infelizmente, no setor público ainda não é assim, mas um dia vai ser. Parte vereador Alisson. Obrigado, vereador Dila, vereador Cláudio, depois vereador Tedesco e depois vereador Paulinho. Muito obrigado, vereador Alisson. Eu acho que aqui é uma casa política e, às vezes, as falas a gente precisa politizar. E eu também tenho algumas curiosidades que o senhor cita, tipo mercado público, eu, irmã, Soledade, mas não aprofundei ainda para me esclarecer, mas está no meu horizonte. Mas eu lhe confesso que até me chatei um pouco em ver, o senhor sabe, não vou ressalvar isso toda a sessão, tenho carinho, uma amizade pelo senhor. Alguém com um vínculo tão forte com o ex-prefeito Marco Alba e o MDB, subir à tribuna para falar em educação infantil. Nos 10 anos que o Marco dominou a política da cidade, nós sofremos o maior abandono da história de Gravataí na educação infantil. A única unidade que ele fez durante sua gestão foi na Porta dos Amigos Rico, no bairro Dom Feliciano, na porta de um condomínio de luxo. As obras que o vereador Dila bem citou, da presidente Dilma, embora o abandono nacional, no caso de Gravataí estava autorizada a repactuação desde o ano de 2016. E o ex-prefeito, vereador Klebs Marco Alba, se quedou inerte. Ele deixou deteriorar, e as que remanesceram, que o governo Zafra não fez o resgate, inaproveitáveis. Não tem como aproveitar, mudou o modelo. E isso prejudicou milhares e milhares de crianças. Inclusive, o ex-prefeito tem rejeição de contas em virtude do não investimento na educação infantil do nosso município. Eu tenho muitas restrições ao prefeito Zafra. Nossa aliança foi em prol de um conjunto de pessoas que sustentaram o governo, que no cenário que se colocou ano passado, sem dúvida alguma, era o melhor cenário. Mas, dentre as coisas que eu enalteço ele, é que ele merecia ganhar um troféu do prefeito da criança, porque não conheço, e eu conheço um pouquinho, talvez, em termos de conhecimento histórico da cidade, aqui nessa Câmara de Vereadores, com todo respeito, acho que o vereador Dila é o que ganha de todos nós, mas eu conheço muito, de ter vivido muitos bastidores dessa cidade, especialmente na política, e não conheço prefeito na história de Gravataí que investiu mais na educação infantil do que o prefeito Zafalon. Não conheço. Abraçou um projeto de lei que autoriza compra de vagas na iniciativa privada, um desafio jurídico debatido nessa casa, fez 2.600 novas vagas em creche, retirou do abandono da falsa esperança que era vendida para a população, creches como a Raio de Sol, com toda a sua simbologia, lá na Coab C, na Morada do Vale. A gente nunca viu um resgate histórico.
ao contrário do seu prefeito que abandonou e da sua deputada que segue sumida da cidade de Gravataí. Muito obrigado, senhor presidente. Uma parte, vereador Tedesco. Obrigado pela parte, o vereador Alisson Silva. Quero saudar todos os colegas vereadores, colegas e a quem nos assiste pela internet, quem está aqui na plateia. Hoje a gente vê um PL com a importância desta, né, ser levado a plenário, à votação, tão rápido. Eu acho que teria que ter mais um pouquinho de maturação, porque é um PL que vai mexer nas finanças. E acredito que hoje, como o vereador Alisson falou, existem tantas obras paradas no município, né? E a gente quer ver essas obras andando, a gente quer ver, entrega um pouco à população também. Não vou dizer que não seja de extrema importância o PL, claro que sim, qualificação. Hoje se tem, eu que sou empresário também, vejo todos os dias as pessoas chegar a me pedir emprego com pouca qualificação. Então, claro que é necessária a qualificação, mas também tem que olhar para o outro lado, tantas obras paradas como a RS 20, como a necessidade daquela entrada para o Morado do Vale 2. Eu peço ao líder do governo que dê uma olhada para aquilo lá, Afonso Arinos lá, né? Tem aquela ligação lá que precisamos muito fazer para que aquele povo ali tenha acesso, né? Hoje mesmo, hoje pela manhã, teve um senhor lá me pedindo encarecidamente, cara, tem que olhar para nós aqui. Se a gente precisa de uma ambulância rápida, é perigoso ela virar naquela entrada do Parque dos Eucaliptos lá. Então, tem tanta coisa para a gente olhar para o município. Eu acredito que o governo vai olhar para aquele nosso lado lá, aquela creche da Morada do Vale 3, necessita muito que aquela região tenha também. Ali Morada do Vale 1, Morada do Vale 3, precisamos de 2 creches ali. Não é uma só, é 2. Sei que lá na época do Marco Alba, como o Cláudio politiza bastante quando ele vai falar, né? Então, não vou tirar, é legítimo o que ele fala, porque ele está defendendo a parte dele. É legítimo o que ele fala, porque ele politiza para o lado dele, ele não fala o que é a realidade, né? Que lá existia, naquela época lá das creches, né? Foi o próprio Marco Alba, ele comenta com nós, que ele entrou na maior furada que existiu. Foi uma enganação do governo federal, não sei qual é o governo da época, que era do Peixe, bom, não sei. Daí ele entrou, pão, vai resolver essa situação, que era 15 para ser feita, né, ou 17, não sei. Aí, lá pelo meio das tantas, a empresa quebra. Cara, era uma safadeza, né? Era só para jogar para dentro uma empresa só, e aí pegar o dinheiro público e tchau. Isso que aconteceu, e o município ficou em haver navios, como é falado aqui dentro, que não tem as creches, claro, mas é uma necessidade do nosso município que se faça essas creches, que traga mais dignidade para as pessoas que trabalham, que as mães que muitas vezes precisam deixar seu filho para ir trabalhar, né? E muitas vezes mães solteiras que não têm com quem deixar. Então, vamos voltar ao assunto do PL aqui, que vai ser importante para nós. Vamos analisar de que forma vamos votar, porque é importante. Eu acho que teria que ser mais discutido. Muito obrigado. Uma parte, vereador Paulinho da Farmácia. Obrigado pela parte, vereador Alisson. Eu fico muito feliz porque a gente tem um parlamento conectado, onde todos falamos a mesma língua. Porque eu vi o vereador Alisson falando de obras paradas, depois Vossa Excelência falou que entende, que às vezes são empresas que quebram o contrato, então a gente fala aqui a mesma língua. E eu quero fazer aqui uma defesa muito forte, muito aguda do prefeito Luiz Afalon, porque quando estive lá no secretariado no ano de 2024, o prefeito fazia as reuniões e ele fazia o checklist de todas as obras da cidade. E a gente tem, já comentei aqui, vereador Claudeci, dessa nossa ansiedade, e eu sou um parlamentar ansioso, eu gosto que tudo esteja funcionando. Nenhuma obra parada, a gente quer que a 020 ande, a 030, mas está andando, está andando. Vai se concretizar, porque o prefeito Zafalon é preocupado com isso. Ele se preocupa com toda a cidade, vereador Auro Tedesco. Eu sei que a sua região é a morada, né? Mas eu lembro há pouco tempo que tinha aquela preocupação ali da Andaraí, foi feito aquele entroncamento.
Então, o prefeito Luiz Afalon, ele se preocupa e ele anda, e ele tem seus vereadores, que são os seus olhos, para lhe pedir, para ele fazer, para deixar a nossa população satisfeita. Então, o prefeito Luiz Afalon e todo o seu corpo de secretário, ele se preocupa com toda a cidade. E eu faço esse reconhecimento porque sei do seu trabalho, da sua persistência, porque ele é um prefeito que teve a aprovação do eleitorado e ele trabalha para isso. Porque qual o parlamentar, e aqui a gente tem o deputado federal Pedro Westphalen, que é um homem que muito trabalha também para o Rio Grande do Sul, qual o parlamentar que vai querer deixar a sua população desassistida? Nenhum. Nós, vereadores aqui, se viramos nos 30, né, para atender, é o telefone que toca, tu responde 5 WhatsApp, daqui a um pouco tem mais 10, e a gente tem que responder, porque quem colocou nós aqui nesse parlamento é o eleitor, e para ele a gente tem que dar satisfação. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereadores. Só, vereador Dila, eu estou dizendo sobre esse caso porque estudei o caso, tá? Então, é uma obra de recurso da prefeitura, não tem nenhum... não dá para comparar com uma obra de recurso federal. Uma parte, vereador Bombeiro Batista. Obrigado, vereador Alisson Silva. Primeiramente, agradecer a presença do nosso deputado Pedro Westphalen, nos recebeu muito bem em Brasília. Quero te agradecer aqui, em pronto dos nossos colegas. Mas, vereador Alex Peixe, quando é conveniente para a oposição, é obra do nosso governo. Quando é conveniente, não, o governo não anda. Vereador Auro Tedesco, Alexandrino de Alencar, área azul, foi no governo que o senhor fazia parte. O governo que o senhor não faz parte retirou a área azul. O governo que o vereador Alex Peixe hoje colocou estacionamento. Então, a gente tem que analisar não somente a parte ruim de um governo, a gente passou por questões climáticas, que vem vindo desde o ano passado, como pois bem falou o vereador Dilamar Soares. A GM, o impacto da GM, o impacto que o governo federal está trazendo para o nosso estado também. Se nós observarmos, tudo isso faz com que o governo tenha, assim, a dificuldade. As pessoas estão segurando dinheiro. O senhor, como é um comerciante, sabe muito bem que a dificuldade da entrada de recurso lá deve ter caído em torno dos 25% da sua arrecadação. E isso também impacta também aqui na cidade. E aí, quem é que não está preocupado, vereador Alisson, com a RS 020? Com certeza, por coincidência, teve uma reunião hoje, líder do governo, tratando sobre a RS 020, o vereador Alisson está bem informado, porque quando ele traz esse debate, vereador Cláudio Ávila, o prefeito, com certeza, não vai deixar parar uma obra dessa magnitude. E esse governo vem fazendo obras importantíssimas ao longo do seu governo. O vereador Coruja foi lá buscar os barcos. Se cada um de nós fizer o nosso papel, o vereador, o senhor tem os deputados, pode trazer recursos para nós, porque esse governo vai receber os recursos do MDB, vereador Auro Tedesco, vereador Claudecir Lemes. O governo que nós participamos vai aceitar o recurso, não vai fazer como na época que era outro governo que estava lá, que não aceitava o recurso que vinha do PSD, de outros partidos que não eram da base do governo. Para isso, é a importância de pensar nas pessoas em si, não no bem-estar do partido. Por isso, quero mais uma vez te agradecer, deputado. Agradecer o vereador Roger, o qual a gente foi muito bem recebido por todos os deputados lá, e dizer que é importante que todos nós buscamos recursos para ajudar a cidade. E dinheiro vai faltar, e se cada um trouxer um pouquinho, vai fazer uma grande diferença. E, vereador Paulinho, a diferença entre quem é mais votado e não é, aqui dentro para nós não tem. O que importa é que as pessoas lá na rua pensam que o que mais trabalha nem sempre é o que mais fez voto. Então, fica só o recado. Um abraço. Obrigado, vereador. Mas enquanto a gente estiver discutindo o passado, a gente acaba ali, aquela pessoa que está ali na rua não vê o futuro. Então, ao vereador Cláudio, entendo a sua mágoa quase paternal com o vereador, com o ex-prefeito Marco Alba, também agora com a deputada, esposa dele, não sei qual é mas este tipo de discussão no pessoal, vereador Cláudio, eu não vou trazer aqui. Sim, vereador Cláudio, o vereador Klebs já tinha me alertado, eu sei que o senhor está preocupado com o meu tempo, então eu já vou encerrar a minha fala agradecendo a todos. Muito obrigado.